Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre desvendando o mito. Existe realmente algum alimento proibido? Não existe alimento bom ou ruim, mas adequado ou não. Tudo depende da situação de cada pessoa e do quanto ela consumiu de um determinado alimento naquele dia. Alimentar-se de forma saudável não significa fazer sacrifícios, nem exige aí radicalismo. Em datas especiais, é comum comer de tudo um pouco ou tentar modificar as receitas para que fiquem mais saudáveis. Por isso, pessoal, é importante manter uma alimentação equilibrada no dia a dia. Esse equilíbrio pode ser alcançado observando-se a variedade dos alimentos que consumimos, investindo em alimentos naturalmente coloridos, experimentando novos temperos, não tendo medo de arriscar novas combinações de gosto. Então, vale a pena também romper com o mito de que a alimentação equilibrada não é gostosa. A alimentação saudável pode e deve ser sempre muito saborosa, ok? Olha só, outros alimentos importantes da criança, né, na idade da criança. Pessoal, crianças pequenas que não apresentem aí ainda todos os dentes, né, não podem receber alimentos muito duros, assim como aquelas que estão em fase de troca dos dentes, que são os dentes de leite, pelos definitivos. Devem ter cuidado aí também com o risco de que as crianças pequenas se engasgarem com alimentos como amendoim, pipoca, uva. É preciso ficar aí bem atento à idade da criança na hora de colocar a quantidade de comida no prato. Por exemplo, servir crianças de até 5 anos de idade com grande quantidade de comida aumenta o quê? As chances de rejeição e, consequentemente, de desperdício. Grandes porções de alimentos também favorecem a possibilidade de, ao consumir tudo, elas desenvolverem aí aquela questão da obesidade. Os alimentos de sabor forte também devem ser evitados, assim como o excesso de temperos, pois não são bem aceitos pela criança, ok? Sazonalidade dos alimentos, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, porque quando dizemos que alguma coisa é sazonal, quando é disponível apenas em determinadas épocas do ano. Então, algumas frutas são colhidas em maior quantidade e qualidade de acordo com as estações do ano. Isso depende da região também, depende do clima, da presença ou não de chuvas e também da maneira com que o alimento é cultivado. Na época da manga, por exemplo, pode-se elaborar aí uma série de receitas com esta fruta, né? Com vitamina, suco, bolo. O clima da região e a época do ano também devem ser considerados no planejamento do cardápio. Claro, no calor deve-se dar preferência às refeições frias ou mornas e frutas, né? Já no inverno, as refeições mais quentes, como as sopas, as bebidas quentes, que são, claro, as melhores opções. Nós voltaremos a esse assunto mais adiante, quando a gente for falar com vocês ou discutirmos aí sobre essa questão da aquisição do alimento. Pessoal, cultura alimentar. Olha só, alguns hábitos são passados de geração em geração, ok? Muito do que comemos nos faz recordar de momentos da nossa infância, de situações vivenciadas com amigos e famílias. Assim, nossos hábitos alimentares, eles vão sendo construídos de acordo com a história e a clássica frase: nós somos o que comemos. Representa aí muito bem tudo isso. Por existir esse laço afetivo entre o indivíduo e a comida, é importante então que essa cultura seja respeitada, pois do contrário, a própria identidade das pessoas será perdida, ok? E a estrutura física da cozinha. Pessoal, para que a alimentação escolar seja apropriada, as escolas devem ter uma boa estrutura para estocagem e manipulação dos alimentos. Assim como as geladeiras, congeladores, fogões e utensílios de cozinha, eles devem estar em boas condições, não é mesmo? Então, formação de hábitos alimentares, pessoal, nós vamos falar agora sobre esse assunto. Olha só, nas escolas, como que se dá essa formação de hábitos alimentares? Bom,
Sabemos que é durante a fase escolar que os indivíduos eles exploram ambientes além do familiar, desenvolvendo hábitos e atitudes em relação à alimentação. Na escola, a criança está bastante aberta às informações que recebe e as compartilha com outras pessoas. E nesse sentido, os professores e educadores alimentares, por estarem mais próximos dos alunos, tornam-se parceiros na busca da promoção da saúde e do desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, não é mesmo? Vejam vocês, assim, o horário da alimentação escolar é um bom momento para aprender sobre o que é uma alimentação saudável, com resultados positivos no comportamento alimentar do aluno e sua família. Já o que ele aprende na escola passa aos pais e aos conhecidos. O aprendizado sobre uma alimentação saudável na escola é essencial, pois as crianças entram em contato com vários conceitos errados sobre alimentação saudável, como os apresentados na televisão, nas mídias sociais, né? Então vejam vocês, esses veículos aí de comunicação, eles conseguem influenciar o comportamento das pessoas, o que vestem, o que pensam, o que comem, e as crianças são muito influenciadas pelos anúncios e comerciais, pedindo aos pais que comprem os alimentos anunciados. E para a aprendizagem das crianças sobre hábitos alimentares saudáveis, é importante que a escola, então, desenvolva atividades atraentes, como oficinas de alimentação saudável. Nessas oficinas podem ser aí explorados diversos tipos de alimento, assim como a mistura de sabores em saladas ou sucos, por exemplo, que são de fáceis aí preparo, não é mesmo? Pessoal, olha só, dessa forma, tudo isso que nós conversamos hoje, que nós discutimos hoje, as crianças então elas aprendem como se alimentar de uma forma divertida. Uma outra atividade interessante é a confecção de um diário da alimentação, no qual as crianças podem ali recortar os rótulos dos produtos que consomem diariamente. Sim, porque após a análise e após a discussão, pode-se verificar a qualidade da alimentação dessas crianças, ensinando-as a fazer as modificações adequadas. Não é mesmo? Pessoal, por hoje é só e até mais. Até mais!